Olá, olá, olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para dar uma olhada ainda falando sobre o padre Fábio de Mello, né? Só que agora a gente não vai falar nada sobre aquela treta lá na Havana, na cafeteria, do Jair que perdeu o emprego, aquela coisa que todo mundo já cansou de falar. E aliás, a internet é muito rápida em tentar buscar a próxima vítima para ser triturada pelos trituradores de plantão, né? Porque sempre tem essa coisa. Isso aí já é aquela treta da cafeteria, já passou, beleza. Agora o pessoal está falando da vida sexual do padre ou da sua preferência sexual, se é que se pode falar de preferência sexual com um padre ordenado, aliás, ordenado na paróquia de Taubaté, né, na arquidiocese de Taubaté, ou diocese de Taubaté, perdão, e que faz voto de castidade quando se torna padre. Quando é ordenado padre, o cara abdica de sexo, de riqueza, de tudo. Se bem que ele não é frade nem frei, né, gente? Ele não é um franciscano, né? Os franciscanos é que fazem voto de pobreza e tal, né? Mas a castidade a gente sabe. Se bem que hoje em dia a igreja está muito moderna, né? A católica americana, por exemplo, é muito diferente da católica latino-americana. Lá os padres, né? Têm uma vida assim mais, digamos, tranquila com relação. Vocês entenderam o que eu disse, né? Não tem essa coisa da culpa católica latino-americana, italiana, aquela coisa que você não pode fazer nada, você fica culpado de tudo, né? Eu ontem estava comentando sobre isso, sobre essa nossa culpa católica, né? Que é uma coisa horrível mesmo. A gente está sempre culpado por tudo. Pelo pai idoso, pela mãe idosa, que a gente não está vendo com frequência, o irmão que você não vê toda hora. Aí você fica com culpas e culpa, com um cachorrinho que você deixa sozinho em casa, meu Deus, tudo é culpa, tudo é culpa, tudo é Jesus, gente. E isso está tão intrinsecamente dentro da nossa mente, do nosso coração, que a gente não consegue se livrar. É terrível. Depois que você nasce dentro da religião católica, apostólica romana, né? Que você faz lá, tem o batismo, você faz o catecismo, a primeira comunhão, aí faz a crisma e aquelas outras coisas da Igreja Católica, né? Aquelas outras cerimônias e tudo. Você fica entranhado com essa coisa da culpa, você está sempre culpado por tudo. E é tão difícil, gente, você se quebrar essa coisa, né, cara? Apesar de eu, por exemplo, não sou católico. Eu não sou católico, gente. Eu sou, sei lá, cristão, mas não sou católico, né? Eu fui batizado, tudo. Né? Primeira comunhão, fiz catecismo. Aliás, eu adorava catecismo porque eu gosto de história, né? Então eu adorava o catecismo porque eu gostava de história. E só que essa culpa fica, né? Eu fico imaginando se realmente o padre Fábio ele tem preferências sexuais, digamos, no mesmo sexo. E a culpa que ele deve sentir, se isso realmente é verdade ou não, e o quanto que ele deve se sentir deprimido por conta disso, né? Nós temos um amigo na família, não, perdão, amigo mesmo, né? Meu e da minha mulher. É um amigo próximo. Ele fez todo o seminário, só que ele é gay, gente. Ele não ordenou-se padre, mas ele é gay. E a vontade dele é ordenar-se padre. E ele vive nessa dicotomia, né, com essa culpa, o tempo inteiro. Então ele vive em depressão. Porque ele quer entregar-se a esse sacerdócio, porque ele realmente tem a vocação religiosa, a vocação inclusive para ministrar esses sacramentos, como ministrar a missa ou como fazer batismo e tudo. Ele tem essa vocação. Ele ama a Cristo, ele ama a Nossa Senhora, venera e tudo, mas ele é gay. Aí eu fico pensando assim, gente, como resolver isso, né? E essa culpa toda. Aí, gente, além de terem cavucado essa coisa da vida do padre, agora estão falando do rosto dele. Aí o pessoal é cruel, né, gente? O cara já tem depressão, já falou sobre isso, inclusive na postagem da semana passada que ele fez sobre o evento lá, o incidente lá da cafeteria Havana em Joinville. Ele falou que não estava aguentando mais, que a internet, as redes sociais
são demoníacas. Ele não disse exatamente assim, mas falou que isso não é coisa de Deus, né? Do jeito que as pessoas se comportam. Eu já não concordo com ele. Eu já acho que tem pessoas que são más mesmo. Tem gente que nasceu para fazer o mal, tem gente que é maléfica, mas não é todo mundo. Mas que todo mundo curte uma fofoca, né? Isso aí, gente. Todo mundo não digo, mas acho que as pessoas amam uma fofoca. O pessoal gosta. Aí o cara se coloca desse jeito, aí aparece com o rosto dessa forma, dizendo que está doente, que é retenção de líquidos, que ele está fazendo um tratamento com corticoide. Aí você vê os olhos dele. Gente, isso aí é plástica, gente. Sinto muito, né? É como o Michael Jackson, que foi lá na Oprah Winfrey, ainda nos anos 90, dizer que tinha feito uma cirurgia plástica. Não. Quantas cirurgias plásticas você já fez, Michael Jackson? Ele, uma. Como assim uma, gente? O cara fez mais de 70 cirurgias. 70. Inclusive com o Ivo Pitangui. Ou com a equipe do Ivo Pitangui aqui no Brasil, nos anos 80 ainda, né? Até depois daquele incidente com a Pepsi Cola, né? Do comercial da Pepsi, que pegou fogo no couro cabeludo dele. Foi uma coisa muito grave, né? Realmente foi muito grave. E ele já tinha o vitiligo, né? Ele já tinha o vitiligo. Eu também estou com vitiligo, né? Eu também tenho vitiligo. Adquiri o vitiligo. É doença autoimune, né, gente? E aconteceu depois da pandemia para cá. Como ela é autoimune, ela pode ser auto-infringida também. O meu próprio organismo gerou a doença, né? A minha cabeça, talvez. Ou talvez as picadas. Eu recebi 4 picadas. Não sei. Eu adquiri um vitiligo. É de família? Não sei. Na minha família ninguém tinha vitiligo. Então, eu não sei. Mas de qualquer jeito, né, a gente vai vendo essas coisas. Aí eu estava lendo aqui nessa coluna que vocês estão vendo aí, que é do uai.com.br. Eu nem sei a quem pertence esse Uai. É de Minas? Não sei, né? É do estado de Minas, gente. Estado de Minas. É uma coluna de fofoca, tá? Assim como é o Léo Dias, no UOL também, esse é o Uai. Falando sobre o rosto dele. É harmonização ou é doença? Vamos tratar desse assunto, porque é um assunto importante. Eu já falei muito, mas contrariando esses rumores, ele garantiu que não passou por nenhuma intervenção estética, nenhuma. Nem cirurgia, nem a harmonização, sei lá, o botox ou ácido hialurônico ou outra coisa qualquer, muito menos plástica. Em 2022, ele revelou que um inchaço no rosto era em consequência do uso prolongado de medicamento à base de corticoide. Corticoide realmente incha a gente, né? Indicados para um tratamento da doença de Meniere com crises de sinusite. E ele tem facilidade para retenção de líquidos, né? Ganho de peso e alterações na fisionomia. A gente sabe que há doenças que fazem a gente mudar mesmo, né? Vamos ver isso aqui. Essa doença de Meniere, que está aqui no pai dos burros, né? É um problema com o ouvido interno que causa crises recorrentes de vertigem, perda auditiva e zumbido. Eu tenho isso aí também, tá? Eu tenho zumbido direto. Sou radialista, gente. Trabalhei 40 anos com fone no ouvido, muito alto, né? Então teve um dia que eu estava em casa vendo televisão, já tem uns 10 anos isso mais ou menos. Eu estava vendo televisão, na boa, de repente eu ouvi um tiro nos 2 ouvidos, tá? Foi tá! E começou o zumbido. Nunca mais ele desapareceu. Nunca mais. Infelizmente. É terrível, tá? É uma merda, mas a gente acaba convivendo e você vai se acostumando. É uma merda, mas a gente vai aguentando do jeito que dá, né? E essa doença, então, ele diz que ele foi diagnosticado com essa doença. Ele está com um rosto muito diferente do início da carreira. Aí ele fala, usei corticoides durante quase 2 anos seguidos com interrupções para que o organismo descansasse em doses altíssimas, 60 ml por dia, contou o padre em entrevista ao jornal O Dia. Aí ele foi, em 2022, no programa Altas Horas, lá do Serginho Groisman. O padre abriu o coração sobre o diagnóstico dessa síndrome da Meniere, doença rara, crônica, afeta o ouvido interno, provoca sintoma de vertigem. Algumas pessoas podem confundir com labirintite, né? Zumbido no ouvido, perda auditiva, sensação de ouvido cheio. Eu nunca tinha ouvido falar nessa doença, né? E esse acúmulo de líquido é um endolinfa no ouvido interno, alteração na região e tal, e ele foi se tratar então com esses corticoides, né? O corticoide faz a pessoa realmente dar aquela inchada monstro, né? Aí tem essas 2 fotos aqui. Ele tem 54 anos
Gente, não só esse problema físico que ele fala que tem, mas também com relação à depressão, né? Que ele fala que tem também, né? Usei corticoides durante quase 2 anos, 60 ml por dia. Aí eu queria saber de vocês aí, né, gente? O que vocês acham disso? Se isso é realmente da doença, se é harmonização. Eu sei que essa foto aqui, gente, esse ângulo aqui ficou muito bizarro, hein? Opa, desculpem. Cadê? Onde é que eu tava? Tem uma foto dele aqui, gente, que tá muito bizarra, que é essa daqui, ó, da revista Caras. Olha só, gente, que ângulo, né? Ficou, não sei, ficou estranho, né? Não sei, gente. Complicado de avaliar isso aí, né? Aí, a revista Caras conversou com o médico na semana passada, doutor Marcelo Moreira, opinião médica, né? No caso do padre Fábio de Mello, ele próprio mencionou uma predisposição para retenção de líquido. Aí o médico vai ser, né? Não vai. Não, isso é harmonização. Claro que não, né? A junção entre a inflamação prolongada e o uso de medicamento forte, como o corticoide, por exemplo, né? E a tendência à retenção de líquido certamente contribui para alterar as feições. A gente sabe também do gigantismo, né? E outras doenças que fazem o seu rosto ir inchando. Os ossos também vão aumentando de tamanho, a pessoa fica com aquele rosto enorme, né? Eu já vi documentários sobre essas doenças, né? Uma crise de sinusite pode alterar temporariamente o formato do rosto. Tem aqui essa região, né? Isso aqui incha. Eu nunca tive sinusite. Minha mulher que teve durante anos e fez 2 cirurgias para abrir aqui, limpar, e aí melhorou muito. Eu tinha rinite. Cara, aquela rinite que parecia que tinha um formigueiro aqui no meu nariz e pingava, você ficava mole, cara, de tudo inflamado, e de repente diminuiu 90%, não sei, de uns anos para cá. Não sei se teve a ver com o Covid, se teve a ver com as vacinas do Covid, se teve a ver com aquele tratamento precoce que eu fiz eu fiz aquele tratamento precoce todinho com uma imunologista, uma médica imunologista aqui de Vitória, do Espírito Santo, que trabalhou na Amazônia, trabalhou em lugares que tem malária, doença de Chagas, essas coisas, me passou aquele protocolo, eu fiz todinho, durante 2 meses, foi terrível, mas eu fiz. E depois de lá pra cá, minha sinusite desapareceu, gente. Ela me dá hoje uma vez por ano, no máximo, né? E ele está dizendo então que essa sinusite pode alterar o rosto, inflamação somada à retenção de líquido pode fazer com que você fique com o rosto diferente, né? E aí, gente, eu não sei, né? Aí, essa coisa de você ver um doce de leite numa loja que está com preço errado. Aí você vai questionar a caixa do valor diferente. Aí vai falar na rede social, no Instagram, com 26 milhões de pessoas, que você tem que respeitar o Código de Defesa do Consumidor, que vale em todo o território nacional. Isso é assunto para padre, gente. Isso é assunto para padre. Aí o nego ficou puto, aí demitiram o rapaz, o gerente da cafeteria, aí o pessoal vai cavucar a vida do cara. Aí vão descobrir as coisas do cara. Aí o nego descobre que ele, né, não sei. Aí, sinceramente, é complicado, cara. Padre Fábio de Mello, vamos ver se a gente tem uma foto dele antiga aqui pra gente ver. Só para fechar o vídeo aqui, do antes e depois. Esse aqui é o Jair, o menino que foi demitido por conta da reclamação do padre, tá? E tem uma foto dele antiga aqui que você vê como que ele tá diferente, gente. Ó, olha só, aqui ele tá bem bonito, ele é um cara bonito, né? Boa pinta. E a mulherada endoida, e a almarada também, né? Aí tem essa maluca aqui, a filha do Roberto Jefferson, né? Como é que é o nome dela? Cristiane Brasil, né, que veio dizer que o padre já teve um namorado, que era um homem casado. Gente do céu, aí o nego vem, né, escarafunchando a vida da pessoa. Você vê que não tem uma foto dele antiga, gente, só tem foto nova. Impressionante. Ah, tem essa aqui, ó. Essa é uma foto antiga, né? Essa aqui é uma foto antiga, tá vendo? É Carolina Dickmann aqui? Não sei. É? Não, não é não. Tá vendo? Essa é uma foto antiga dele. E hoje ele tá desse jeito aí, 54 anos. O que você acha, gente? É harmonização? É plástica? Ou é doença? Né? É isso aí, pessoal. Polêmica. Vamos lá. O pessoal é fogo, né? É porque o cara é padre, né, gente? Você é padre. Padre é figura pública. Né? Ainda mais um padre cantor, que já vendeu milhões de cópias, amigo de Xuxa, né?
é um padre de esquerda, ele é um padre, não é nada conservador, é um padre progressista, como se fala hoje em dia. Aí o pessoal vai cavar coisas que estão, de repente, dentro de um espectro íntimo pessoal, que aí já viu o que acontece, né? Vamos lá, gente. Curte, compartilha, comenta. Vamos lá, vamos discutir isso aí, porque é um assunto polêmico, mas ele diz respeito a todo mundo, né? Porque o cara é um padre, né? Falou. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.